assim, eu estou muito feliz hoje de estar aqui com um dos nossos convidados, Eduardo Moreira, para participar do Senkoku Judô Brasil 2016. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né? Como é que é o seu trabalho hoje, olhando com esse foco financeiro, principalmente para quem é atleta e sabe da dificuldade de conseguir se manter no Brasil como atleta. Pô, em primeiro lugar, obrigado aí, Bandeira. Prazer aí estar falando com vocês. Eu sou um apaixonado pelo judô. O primeiro esporte da vida que eu fiz foi o judô. Eu fiz o judô até uns 10 anos de idade, eu era faixa laranja, e era um bom faixa laranja. Os poucos campeonatos que eu entrei, eu ganhei todos, né? E aí depois fui indo para outros esportes, várias artes marciais ao longo da minha vida, mas nunca perdi a paixão pelo judô e pelos ensinamentos do judô. Mesmo depois de ter deixado o judô, eu li muito sobre judô. Aliás, um dos melhores livros que eu li na vida foi o Sanshiro Sugata, que é um livro fenomenal, que conta de uma forma romanceada toda a história do judô e do Jigoro Kano e os primeiros discípulos que ele teve. E o judô, ele me trouxe muitos ensinamentos, e são ensinamentos que a gente pode usar para a nossa vida em várias outras coisas, né? Mas isso deveria trazer para a gente também a percepção de que em várias outras coisas na vida a gente também tem ensinamentos que a gente pode usar para tudo. Do mesmo jeito que a gente traz os ensinamentos do judô para tudo, outras coisas na nossa vida têm também importantes ensinamentos. E uma dessas coisas é esse mundo financeiro, de investimentos, finanças pessoais, etc. E eu acho que esse mundo ele é muito importante não para necessariamente tornar as pessoas ricas, mas para tornar as pessoas livres, né? As pessoas me perguntam muito se o dinheiro traz felicidade. É uma pergunta até meio lugar comum, a gente vê há muito tempo essa pergunta, e é engraçado que algumas pessoas têm muita convicção em responder sim, outras têm muita convicção em responder não, mas para mim é muito claro que o dinheiro, ele nem traz, nem deixa de trazer felicidade, ele traz opções. O dinheiro é um meio de troca. Ele surgiu para substituir o escambo, onde as pessoas trocavam um produto por outro. Uma pessoa que tinha um produto a mais e a outra tinha um outro excedente, elas trocavam se os dois produtos cumprissem aquele papel de atender a necessidade do outro. Mas chegou num tempo que começou a ficar meio complicada a história, porque pô, se você tinha maçã e eu queria laranja, esse negócio a gente tinha que procurar um outro cara em comum que quisesse alguma coisa que fechasse esse triângulo aqui. Então eles inventaram as moedas. E aí uma moeda podia ser trocada por uma laranja e podia ser trocada por uma maçã também. E as moedas existem até hoje como meio de troca, mas elas nada mais são do que um meio de troca. O dinheiro é um ato de fé. Você acredita que aquela nota pode ser trocada por várias coisas, né? Porque se você for ver, aquela nota não tem quase que utilidade nenhuma. Você não pode escrever nela porque ela já está toda impressa com alguma coisa. Você não pode usar para limpar a boca depois de comer o negócio porque ela é suja. Então qual é a função do dinheiro? É acreditar que aquilo é um meio de troca. E aí, quando você consegue juntar dinheiro, você tem mais meios de troca. Então você tem mais opções na sua vida. Isso vai te deixar feliz? Depende de como você vai exercer essas opções. Se você usar essas opções para fazer boas escolhas, você vai poder buscar a felicidade. Certo. Agora, se você tiver 70 opções e das 70, 3 te levarem para um caminho ruim e você escolher uma das 3, você vai continuar tendo uma vida infeliz. E é engraçado como muitas pessoas escolhem esse caminho infeliz. Mas o atleta, ele normalmente se enfeitiça tanto pelo esporte, pela carreira esportiva, e tem que se enfeitiçar mesmo, porque não existe nada tão fantástico, tão maravilhoso, tão saudável como essa carreira esportiva, né? Apaixonante. É apaixonante. E como ele é apaixonante, você acaba esquecendo várias outras coisas. Eu vejo vários atletas, não só do dinheiro, mas falam, poxa, naquela fase da minha vida eu acabei tendo só os meus amigos ali do esporte, acabei deixando de fazer um network grande com outras pessoas, ou eu deixei de estudar outras coisas que seriam importantes para a minha vida quando eu ficasse mais velho, pô, não fiz as viagens que eu queria porque eu não podia, não namorei as meninas que eu queria namorar porque eu tinha que me dedicar ao esporte. Então eles acabam abrindo mão, os atletas, né, de várias coisas que são periféricas à vida dele de atleta. E quanto mais ele está envolvido no esporte, de mais coisas ele potencialmente abre mão. E uma dessas coisas é essa parte de estabilidade financeira. Então, no mundo inteiro, isso não é um problema do Brasil, a gente adora falar aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, os atletas têm um problema de pós-carreira grande. Então, se você for olhar
o Michael Phelps, o Ian Thorpe, for olhar 90% dos jogadores de basquetebol americano da NBA, se você for olhar ex-corredores americanos, são pessoas que ao longo da carreira ganharam muito dinheiro, mas nem todos hoje têm uma situação financeira confortável. O problema é que boa parte deles não só não consegue ter uma situação financeira confortável, mas acaba mergulhando em dívidas e acabam trazendo para a sua vida um problema financeiro muito grave. E por quê? Porque quando eles estão no auge, eles se acostumam com uma vida com muitas regalias e com festas e com eventos e com muitas luzes, né? E depois, quando esse negócio baixa a bola, eles só têm os custos e deixam de ter as receitas de uma forma muito rápida. E alguns conseguem se recolocar como comentaristas ou como bons professores, donos de academia, mas não é o que acontece na maioria das vezes. E o antídoto para isso é muito fácil. Eu acho que se as pessoas tivessem o mínimo de conhecimento financeiro e entendessem o poder da poupança, elas poderiam se preparar durante essa fase para ter um pós-carreira que desse para eles opções. E aí, com esse patrimônio que eles montariam e teriam à disposição deles no pós-carreira, eles poderiam seguir o caminho que eles quisessem. Eles poderiam abrir, assim, a academia deles, mas poderiam abrir a padaria deles, se eles quisessem. Certo. E é pouco dinheiro que você precisa. Eu costumo sempre dar o exemplo dos meninos que jogam bola no sinal, né? Aqueles meninos normalmente são meninos de rua, que dormem ao relento, etc. E eles costumam ganhar entre 100 e 150 reais por dia, cada um fazendo aqueles malabares que eles fazem. Em alguns lugares vão até mais. E eu brinco que se um casal daqueles meninos de rua, né, que tenham ali 12 anos de idade fazendo aquilo, resolva juntar 30 reais por dia dos 150 que eles ganham, ou seja, eles conseguem juntar 30 reais por dia se eles quiserem. Com os juros que você tem no Brasil, em 15 anos, olha o que eu vou falar, em 15 anos, juntando cada um 30 reais por dia, você sabe quanto eles juntam? Não 1 faço. milhão de reais. Então, esse casal, antes dos 30 anos de idade, com 27 anos de idade, que saiu das ruas jogando bolinha de malabares, ele teria mais dinheiro do que 90% das pessoas que se formam nas melhores faculdades do Brasil. Quanto que eu preciso ter por mês, ou qual é a minha capacidade financeira para eu começar a investir? Eu preciso ser um cara milionário, ou eu posso pôr meus 30 reais por dia, por mês, nessa poupança, como você falou? Você sabe que é engraçado, né? Porque os bancos que deveriam atender o pequeno investidor, que são os bancos comerciais, esses que têm as grandes agências na rua, normalmente são os que mais tomam o dinheiro do pequeno investidor. Eles cobram tarifas enormes, eles exigem valores muito grandes para um investimento que renda alguma coisa, que faça a diferença, que seja melhor que a poupança, e eles não dão atendimento para o pequeno investidor como eles deveriam dar. No entanto, existem outros gestores de recursos ou outros bancos, que são chamados bancos de investimento, que também aceitam investimentos, que têm fundos que são tão ou mais seguros do que esses bancos comerciais de rua, porque o importante é as pessoas saberem o seguinte, que quando elas estão investindo num fundo, o risco delas não é o do banco, é o do fundo, o que o fundo está investindo. Então, se ela tem dinheiro em qualquer banco grande, sei lá, Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, Caixa, Banco de Varejo, independente dos bancos de varejo, e ela investe num fundo, o risco que ela vai ter vai ser no que aquele fundo investe. E esses mesmos fundos que existem nesses bancos comerciais, eles também estão nesses bancos de investimento, que não tem taxa mensal, tarifa mensal, eles não têm essas tarifas de DOC, TED, normalmente não tem esse negócio, e algumas dessas empresas, como a nossa, por exemplo, aceitam investimentos a partir de valores muito baixos. Nós, por exemplo, somos a empresa que aceita valor a partir de um mínimo que é o menor de todos no Brasil. A partir de 10 reais tem investimento aqui na empresa, num fundo que rende muito mais que a poupança, com o título do governo federal, que é considerado o menor risco que existe no Brasil. É o fundo DI. Esse é o fundo mais seguro que existe no mercado em qualquer banco. E aqui, a partir de 10 reais, você pode ter dinheiro nesse fundo. E outros fundos, se você quiser fundos que eles busquem retornos maiores, mas normalmente para buscar um retorno maior você assume riscos maiores também,
que não quer dizer que são riscos que você não possa assumir, mas você deve conhecer antes de assumir. Certo. A gente tem fundos aqui cujo mínimo é de R$ 1.000, mas não tem nenhum fundo cujo mínimo seja superior a R$ 1.000 aqui. Então você tem um instrumento para poupar todos os dias. É complicado aplicar, abrir uma conta? Não é. Você vai ter que dar os seus dados, porque isso é uma exigência da CVM, do Banco Central, de todos os órgãos reguladores, para ninguém estar lavando dinheiro, usando dinheiro que é ilícito. Então é legal ter essas exigências, mas a partir do momento que você preencher o cadastro uma vez, você é chegar e pagar um boleto. E aí sim, você pode pagar em qualquer banco e está aplicado o seu dinheiro. Ou fazer uma TED, uma transferência, você faz no celular hoje em dia. É muito simples você investir. Mas o desconhecimento que as pessoas têm é o que faz com que elas não investam. Eu brinco que as pessoas fizeram passeatas enormes no Brasil por causa dos 10 centavos da passagem de ônibus. Aham. Eu acho que tem que fazer, Claro. porque o povo tem que mostrar a voz dele e exigir os direitos. Só que o povo, ele é calado em relação, por exemplo, às tarifas que os bancos cobram. E se você pensar que um pacote de tarifa de um banco custa em torno de R$ 70, você começa o ano devendo R$ 850. E esse dinheiro, ao longo de 30 anos, ele dá mais de R$ 150 mil investido na taxa de juros do país. Ou seja, você, só com a tarifa de banco, em 30 anos, você deixou de juntar R$ 150 mil. E muitas pessoas em 30 anos não têm R$ 150 mil guardado. Então, o maior imposto que a gente paga não é o imposto do ônibus, não é o imposto de renda, não é o imposto da comida. O maior imposto que a gente paga é o imposto do desconhecimento. É o imposto da ignorância. Na ignorância não no sentido pejorativo, no sentido de não saber as coisas. A informação. Então, as pessoas, elas deveriam correr atrás disso. Porque os bancos jogam contra. Eles estão sempre fazendo uma propaganda em massa para você achar que se você sair daquele banco, você está assumindo um risco e você vai quebrar. Não, você pode sair desse banco e ter um risco muito menor. Só para você ter ideia, se você tem um dinheiro parado na conta corrente de um desses bancos grandes, você tem muito mais risco do que se você tivesse o dinheiro no fundo DI de um banco pequeno. Porque no fundo DI o seu risco é um título do governo e na conta corrente o seu risco é o banco. Mas aí você sai na rua, vê as bicicletinhas dos bancos grandes. Aí você vê o outdoor, a propaganda da televisão do casal feliz andando com a mão dada e o cachorro lambendo o rosto. Você fala, aqui eu estou seguro, porque eu estou vendo as coisas acontecerem. E aí, então você está agindo em conformidade. O ser humano age em conformidade. Ele vê como está todo mundo agindo e age junto, com medo de agir errado. E às vezes a gente faz besteiras enormes. Eu fui dar um curso nesse final de semana e eu achei engraçado que eu saí de casa e estava tendo uma maratona em São Paulo. E aí quando eu saí, eu falei, caramba, não vou chegar, eu sou o palestrante principal, eu estou dando esse curso, então eu tenho que chegar a tempo, está todo mundo me esperando, 1.000 pessoas tinham no curso. E aí quando eu peguei ali para entrar na 23 de maio, antes de entrar na 23 de maio, tinham 4 pistas e 3 absolutamente paradas, que todo o fluxo foi para ali, e a pista do ônibus vazia, sem nenhum carro. E aí eu olhei para a placa, por acaso, em cima da pista do ônibus, estava escrito assim, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 10 da noite. Só que como estava todo mundo nas 3 pistas, as pessoas acham que tem que estar ali e elas não se dão assim, o trabalho de ler o que está escrito e correr atrás do conhecimento. Por isso que eu digo que o tripé na vida é o seguinte, mindset, que é você preparar a sua cabeça para o que você deve fazer, conhecimento, entender as coisas e ação. Mindset, conhecimento e ação. Você precisa dos 3. Porque se você não tiver um mindset, você não consegue pensar da maneira correta e ir atrás do conhecimento. Você se acomoda onde você está. Agora não adianta pensar da maneira correta e não ter conhecimento, que você vai sair fazendo um monte de atrapalhada. É o que eu chamo de burro ativo. Não adianta ser o burro ativo, tem que correr atrás de conhecimento. Agora depois que você trouxe o conhecimento, você tem um mindset, tem um conhecimento. Se você não fizer nada, você jogou tudo fora. Porque as coisas só começam a acontecer depois que você faz alguma coisa. Então eu acho que para o mercado financeiro isso vale demais. E para os atletas, caramba, eles têm tanta energia para fazer tanta coisa que é tão mais difícil. Então começar esse processo de poupança, esse processo de acúmulo de patrimônio, deveria ser algo assim fácil para eles fazer. Né? E pelo que você está dizendo, é fácil, né? É muito fácil. O mercado financeiro, os investimentos, isso é um mundo que é muito mais simples do que vocês imaginam.
Ele é fácil, ele é simples, qualquer um pode entender e ele é divertido. Sabe por que você não entende nada quando o seu gerente do banco fala com você? Porque ele não entende nada. Os gerentes de banco, eles têm uma incapacidade, na sua maioria, claro, sem querer generalizar, mas na sua maioria, eles têm uma incapacidade de explicar aquilo que eles estão vendendo, porque eles desconhecem. Eles vivem debaixo de um sistema de metas, eles têm que vender tantos Plim, Block, Pluk, aqueles títulos de capitalização. Aliás, se você tem qualquer título de capitalização, para hoje de pagar, resgata o que você tiver dinheiro e aplique em outra coisa, porque você está rasgando dinheiro em título de capitalização. Você está apostando numa Mega Sena com 10 vezes menos chance de acertar e com 100 vezes menos prêmio para ganhar. Então foge desse negócio de título de capitalização. Segundo, se eles não baterem as metas deles, eles não conseguem pôr comida em casa para o filho dele. Então é um conflito de interesse muito grande. Como é que ele vai te vender o que é melhor para você, se antes ele tem que buscar o que é melhor para ele? Então é o seguinte, se você for atrás do conhecimento nos lugares corretos, você vai ver que é muito fácil. Qualquer pessoa pode entender o que existe para entender, pelo menos o básico, que é o que faz diferença, os conceitos básicos, sobre investimentos, sobre renda fixa, sobre ações, sobre fundos e até sobre crédito. Porque eu brinco o seguinte, as pessoas que pegam dinheiro também têm que saber sobre educação financeira. Porque às vezes o cara pegar uma dívida de uma forma correta e eficiente salva para ele, assim, por milhares e milhares de reais, que são os reais que vão fazer diferença na vida dele. Um dos seus livros fala sobre como investir, né? Chama-se Investir é para Todos. Investir É um é pra livrinho todos. pequeno e que explica de uma forma que uma criança de 10 anos consegue entender o que são ações, renda fixa, fundos, CDBs, etc. Aqui na empresa, a gente tem muito os vídeos que a gente faz de educação financeira, textos de educação financeira. Convido vocês para acessar depois. É www.gfgenial, GF de geração futura, né? gfgenial.com.br. A maioria dos vídeos sou eu até falando com as pessoas e eu gosto de falar desse jeito simples e jeito fácil. E não tenho vergonha de não saber. Ele não nasce sabendo nada nessa vida. E não saber é até um trunfo, porque você é uma folha em branco, você não tem nenhum vício, nenhum pré-julgamento, pré-conceito, nenhum viés. Você pode aprender as coisas como elas são. Então, não saber e poder perguntar é um trunfo do investidor que ainda não começou a caminhar nessa trilha. Você pode entrar, você se cadastra, aí você lê os textos todos, aí depois de você se cadastrar, você consegue fazer simulações com o dinheiro que você tem, aonde você estaria aplicando, em 5 anos quanto você teria num cenário otimista, num cenário pessimista, em 10 anos, em 20 anos, mudar essas alocações todas. Você falou dos judocas, né? A gente patrocina 5 judocas, que são o Charles Tibana, o Thiago Camilo, a Mayra Guiar, o Luciano Correia e o Davi Moura, só fera. Só fera. E cada um deles tem um perfil diferente. Um é mais conservador, o outro é mais arrojado. E a gente criou uma carteira de investimentos para cada um desses atletas. E todo mês eles recebem o patrocínio deles, investido em vários produtos diferentes, um percentual em cada produto. E a gente deu o nome dessa carteira de carteira Mayra Guiar, carteira Luciano Correia, etc. Legal. E elas estão disponíveis no site. Então as pessoas podem ver quanto cada um está rendendo e ver o seguinte, o cara mais agressivo, às vezes ele rende muito mais, mas às vezes cai muito mais. E ver de uma forma prática, real, como isso acontece. Então tudo isso, as pessoas acessarem o site e se cadastrarem, elas vão poder experimentar. Então se eu quiser investir meu dinheiro na carteira Thiago Camilo... Você consegue, tem você a pode dizer, eu quero fazer uma carteira igualzinho o Thiago Camilo, você investe com ele. E aí pelo site a gente consegue essas Ver informações. como é que as rentabilidades deles estão andando, quem está na frente, tem um ranking lá deles. Que legal, pessoal. Você vê, é isso que eu quero trazer, né, para essa geração do judô, informação, né, para que todos possam ter a possibilidade de entender e ter a consciência de que isso está ao alcance de todos, né. Se você acabou de ouvir aqui o Dudu falando que em 15 anos, um casal que joga malabares na frente do farol consegue juntar 1 milhão, Isso. né? Imagina você que já estudou, está estudando, ou que tem uma renda, mas que pode juntar aí pelo menos seus 30 reais ao longo de 15 anos. A gente não para pensar, mas 15 anos passa muito rápido. E aí você pode
lá na frente perguntar por que eu não fiz isso há 15 anos atrás, né? E tem que começar logo, porque eu tenho 40, mas eu me sinto igual 25, porque eu boto os moleques de 25 com a língua de fora quando vão fazer exercício comigo. Eu sei disso que eu já vi. Então, pô, a sorte que eu tenho é a seguinte, eu com 40, hoje em dia, eu estou conseguindo aproveitar um pouco das boas decisões que eu tomei aos 25. Entendeu? Então, se você tem 25, você tem 30, se você tem 35, o melhor dia para começar é hoje. Bom, pessoal, eu acho que esse foi só o começo, né? O Dudu acho que está disponível, já deixou o site aí, né? A gente vai colocar para vocês aqui na tela. Quem quiser mais informações é só procurar Eduardo Moreira aí. Tem uma entrevista com cada um dos atletas, dos judocas, então os judocas todos falando sobre investimentos, falando sobre essas coisas aqui. Legal. Então, super No legal. site. No site da GF Genial. GF Genial. E então eu convido vocês todos a visitar o site para que vocês possam ter mais conhecimento, para que vocês possam mudar o mindset, para que vocês possam entrar em ação pensando no teu futuro. Eu quero agradecer do fundo do coração, Dudu, pelo seu tempo. Eu aprendi com você, inclusive, que uma das coisas mais preciosas que a gente tem no mundo para a gente dar para as pessoas é o nosso tempo, né? Porque ninguém dá nada o que não tem, então eu fico muito feliz e profundamente grato, né? Pela doação do seu tempo para mim, para nós, para todo mundo que está participando do